Tsukigami Shibuki, uma viagem através da lua para outro mundo. Prólogo 2. O presente de despedida é um segredo. Resumindo o que o mestre Tsukuyomi disse, é assim, na verdade os contornos do transporte e todo o procedimento foram todos explicados. Meus pais pareciam ter vindo de outro mundo, desde pequeno meus avós já tinham morrido e me disseram que não tínhamos conexões com nenhum dos nossos parentes. Mas pensar que esse era o motivo? Durante o tempo que eles passaram lá, por causa do destino, eles fizeram um acordo com um deus de outro mundo. Foi isso que parecia ter me trazido a essa situação. Ou seja, o preço disso foi: um dia eu vou tirar a coisa mais importante de você. Esse cara é um demônio. E parece que os meus pais concordaram. Agora que penso nisso, minha irmã mais velha, minha irmã mais nova e eu, nós três fomos ensinados todas as tarefas domésticas e obrigados a aprender algum tipo de arte marcial. E pensar que isso era uma preparação para sair sozinha a qualquer hora. Não. Não brinque. Algo como outro mundo. Eu não vi uma palavra disso sobre os meus pais. Bem, mesmo que me dissessem, eu apenas olharia para eles como se fossem pessoas perigosas. Afinal, dizem que meu pai é um escritor especializado em fazer romances de fantasia, com muita presença e realidade transbordante. Mas pensar que isso era porque ele já tinha experimentado a coisa realmente. Aquela apresentação do bife de dragão e a maneira como ele falava do conforto de dormir em um estábulo foram momentos emocionantes. E o mundo para o qual eu estaria agora é aquele mundo de fantasia cheio de magias? Parece que seria enviado para aquele mundo, com uma força que supera os meus pares. Por várias razões, as pessoas que são transferidas do meu mundo são todas estupidamente fortes. Em certo sentido, parecia que eu seria libertado de roupas realmente pesadas. Não é como se eu fosse receber a imortalidade. Então eu morreria se eu fosse morto, ou pelo menos foi isso que me avisaram. Pelo que o mestre Tsukuyomi disse, parece que só do fato de viver no mundo já é algo incrível. Ou seja, no caso, viver no meu mundo já é algo incrível. Não só o poder mágico naquele lugar praticamente nenhum, a proteção divina dos nossos deuses mal conseguem nos alcançar. É um mundo cruel. Esse é o tipo de lugar que eu tenho vivido até agora, ou assim me disseram. Mesmo que esteja vivendo apenas normalmente, que qualidade conveniente. Então eu disse: bem, eu realmente sinto muito por gritar com você. Parece que você tem passado por momentos muito difíceis, mestre Tsukuyomi. E ainda mais, estar entre aqueles seres extraordinários e especiais como sua irmã mais velha e seu irmão mais novo, as dificuldades que Tsukuyomi deve ter passado por causa disso. Eu senti emoções inundando, sabe? Uma situação, bem, como se essa situação ter sido gritada por uma pessoa que ele mal conhece. Ele deve ter passado por várias dificuldades. Então Tsukuyomi respondeu: pensar que fomos... Você não entenderia. Senti uma sensação tão feliz há quanto tempo. Mas se formos dizer isso, Sr. Makoto também teve uma vida bem difícil. De ser o único homem entre dois irmãos. Pensar que chegaria o dia em que eu receberia esse tipo de simpatia. Vou me corrigir. Se houvesse uma religião Mikoto Tsukuyomi, eu entraria nela. Mestre Tsukuyomi Benzai. Então eu disse: mesmo assim, minhas irmãs e eu temos vivido uma vida normal até agora. Para uma deusa nos dizer isso, seria tarde demais de qualquer maneira, certo? Então Tsukuyomi respondeu: de todos os mundos lá fora, o seu é o mais severo. Aos olhos de um ser de outro mundo, seria como estar nas profundezas de um oceano ou viver em um mar de lava. De qualquer forma, esse sujeito está demorando muito. Nós estávamos respirando responsável pelo outro mundo, mas com isso parece que esse sujeito não virá. Parece que o mundo é um lugar bem popular, constituído pela presença de uma deusa, espíritos. De qualquer forma, isso é popular. Honestamente, eu não sei. Aliás, eu já assinei a coisa que Deus me apresentou depois de me convencer disso, ok? Afinal, se eu não for, minha irmã mais velha e minha irmã mais nova terão que ir. Eu estava preocupado, sabia? Realmente preocupado. Porque, você sabe, eu não seria capaz de jogar em um mundo onde máquinas não existem. Ou não seria capaz nem de peticionar um jogo para celular.
Eu teria que me despedir de todos os meus mangás e romances. Ai, meu PC. Obviamente havia coisas que não podiam ser mostradas a um jovem de 18 anos, ou menos. Se isso for descoberto, eu não conseguirei explicar nada. Eu sou um homem em crescimento, então você deve entender, certo? Foi isso que eu falei para o mestre Tsukuyomi. Sobre isso, eu tentei pedir para que ele embrulhasse de forma que a minha família não percebesse. Vou dizer isso de forma vil, mas além da minha família, não me importei com quem mais ouviu sobre isso. Estando encurralado, eu entendi o quão era pequeno. Mas era assim que eu realmente me sentia. Mas isso não adiantou. Por isso que eu decidi desistir, de pensar somente em mim. Como dizer, fiquei surpreso com o tanto que eu me priorizei tanto. Mas eu queria fazer algo sobre a minha história sombria. É verdade que ele me disse que eu não poderia voltar, mas pela minha família, que eu não poderei mais ver, encontrar isso e esse tipo de coisa. Pensamento do pai de Makoto. Para aquele garoto ter tais hobbies. Pensamento da mãe de Makoto. Ser nosso filho é tão pouco refinado. Pensamento da irmã mais velha de Makoto. Onishi-chan, seu imundo. Pensamento da irmã mais nova de Makoto. O quê? Outro? Será que ele estava me olhando com esse tipo de olhos? Pensamento de Makoto. Não. Pare. Eu não conseguiria aguentar. Só de imaginar já me dá vontade de me matar. Tsukuyomi respondeu. Não se preocupe. Mas Tsukuyomi era diferente. Enquanto eu me contorcia dentro da loucura do meu coração e estava prestes a ser engolido por ela, ele me disse. Tsukuyomi então disse a Makoto. Todos os sonhos, livros e softwares desses homens, e também o interior do seu HDD, eu assumirei a responsabilidade de eliminá-los. Mestre Tsukuyomi disse isso enquanto eu concordava. Ele entendeu tudo sobre isso. Deus, você é uma divindade. Mesmo que seja menor, no meu ranking você agora é o número 1. Você se tornou o Deus-chefe. Fiquei impressionado que ele soubesse palavras como HD. Bem, naquela época eu não pensava nem um pouco sobre isso. Eu só estava grato que o pesadelo desse tinha desaparecido. Bem, com isso e aquilo falamos sobre a sociedade, coisas assim. Tomávamos chá quando me foi tirado. Eu estava matando tempo com o mestre Tsukuyomi. Então eu disse, a propósito, eu entendo que naquele mundo eu me tornarei incrível fisicamente e em magia, mas Tsukuyomi ia me cortar. Então, veja bem, eu não receberei uma habilidade especial ou algo assim, como uma barreira sólida ou olhos do diabo da verdade, ou como o Roseologia ou Phase Ravening. Bem, se eu tiver uma quantidade incrível de poder mágico, se bem que não haja nenhum, mas como um romance, eu anseio por eles. Tem muita gente que fica assim quando vai para um mundo de ficção, sabia? É por isso que eu quero. É mais só no mundo de ficção. Pelo que eu ouvi falar, existem tipos semi-humanos e até mesmo raças bestiais. Então, mesmo que eu tivesse uma normalidade, não seria ser tão discriminado. Então seria bom se eu tivesse um. Foi o que eu pensei. Então o mestre Tsukuyomi me disse, claro que sim. Eu respondi, sério? Que tipo de poder eu vou pegar? Eu pensei que seria um pedido impossível, você só vai saber se perguntar, né? O mestre Tsukuyomi me respondeu, eu não sei muito. Sinto muito, mas será uma surpresa para quando você conseguir. Só posso ir lá uma vez e não poderei me comunicar com você. Então só vou te dar uma dica, ok? Eu retruquei. Espero que seja algo com uma habilidade em branco que me permita você criar qualquer tipo de coisa que você desejar. Tsukuyomi então me respondeu. Não é isso, sinto muito. Mas eu tenho limites em minhas habilidades como divindade. Eu fiquei me perguntando sobre o que ele estava se falando sobre isso, mas ele continuou. Dizem que sou aquele que governa a noite e a lua, mas meu atributo real é ser realmente ambíguo. Pode ser, como você diz, uma habilidade em branco. Ele complementou. É por isso que eu vou te dar o poder máximo que eu puder, mas eu não sei como isso vai brotar. Pode até virar algo que você não quer. Eu sinto muito. Dizendo isso, o mestre Tsukuyomi me chama para ir.
Seguindo o que ele disse, eu sento ao lado dele e ele coloca a mão em mim e eu sinto algo começando a fluir dentro de mim. Esse algo foi para minha espinha e começou a circular por todo o meu corpo. Então vai ao redor do meu peito, começa a se reunir ali, e então acalma. É essa a bênção que ele disse que me daria? Senhor Tsukuyomi, sinto que algo está se acumulando. É isso que você chama de ponto de origem? Tsukuyomi me respondeu. Isso mesmo, você é rápido em apreensão. Não há problemas com a percepção do seu entorno, confere? Quando você se imagina deixando isso sair, o poder será ativado. Bem, a sensação é liberá-lo. Então, suas palmas é a mais fácil de entender. A propósito, agora mesmo é impossível. Este lugar ainda é seu mundo original, afinal. Eu queria tentar, mestre Tsukuyomi. Rindo me conteve. Além disso, Sr. Makoto, eu vou te contar isso, mesmo que esteja dito no seu contrato. Mas a deusa do outro lado também vai te dar um poder. Você vai abandonar o seu mundo atual. Então, pelo menos, vamos te dar benefícios colaterais com isso, tá? Mais uma vez, uma expressão de desculpa do mestre Tsukuyomi, e ele abaixou sua cabeça. De jeito nenhum, mestre Tsukuyomi. Sou grato. Talvez, só talvez, se fosse mandado embora sem nenhuma explicação, quando eu o rejeitei e no dia seguinte uma das minhas irmãs desaparecesse, eu me arrependeria disso pelo resto da minha vida. Tsukuyomi retrucou. Senhor Makoto é realmente gentil. Opa, ela finalmente chegou. Makoto então respondeu. Finalmente, conversamos por muito tempo. Não, nós conseguimos. Tsukuyomi então disse. Se estiver tudo bem para você, eu posso gravar toda a nossa conversa em um Drip Pillow. Está tudo bem? Mesmo só com isso? Na letra do mestre Tsukuyomi havia 2 cartas. Quando perguntei ao mestre Tsukuyomi se eu poderia deixar algo para trás, ele me deu várias maneiras, de uma maneira de partir o coração ou outra coisa. Mas no final eu decidi ir com cartas. Uma endereçada aos meus pais e outras às minhas irmãs. Para os meus pais, se eu contasse a eles sobre o outro mundo, eles entenderiam, mas usar essas palavras para as minhas irmãs era um pouco difícil para mim. Então fiz 2 delas. Se depois disso meus pais decidirem contar a verdade para as minhas irmãs, eu deixarei para eles decidirem. Por outro lado, perguntei se era possível levar alguma coisa. Eles me disseram que poderia fazer algumas adaptações para isso. Eu escolhi levar vários livros e instrumentos de escrita. Canetas estereográficas, lápis, grafite, esse tipo de coisa não era permitido. Então tive que me virar com um lápis. Eu queria levar um pouco de comida também, mas por algum motivo me foi negado. Talvez existam inúmeras leis de administração de mundos, a preservação do que já está lá, algo desse tipo. Eu respondi, sim, eu não me importo. Meu corpo está ficando transparente. Tentei confirmar e meu corpo parece ter ficado meio transparente. Então Tsuki disse. Agora eu já estou lhe chamando de Tsuki. A gente passou muito tempo conversando. O que? Ela planeja te levar embora sem nem me contar? O que ela está pensando? Aquela mulher estúpida. Foi o que Tsuki disse quando ela começou a me levar para o outro mundo. Mestre Tsuki também estava em pânico. Não era como se eu fosse morrer, eu estava apenas sendo levado embora, então eu me senti um pouco aliviado. Então o Tsuki disse, Senhor Makoto, sinto muito. O Deus que você vai encontrar agora não há como ajudar se você se esconder seu descontentamento. Ela é uma pessoa bem problemática, mas se você puder, por favor, ignore as ações dela. O mestre Tsukuyomi é uma pessoa sábia com as coisas do mundo. Ele provavelmente já encontrou em contato com uma boa quantidade de pessoas. Eu sorri enquanto eu concordava, claro. Ele me fez decidir ir para outro mundo e foi capaz de me fazer aceitar isso. Ele conversou comigo e acalmou minha mente. Essas foram as palavras de Tsukuyomi Mikoto. Mesmo que a que eu vá conhecer seja uma deusa sem precedente, eu aceitarei.